Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Fonseca e eu estou durante esse período todo. A semana que vem nós vamos completar 3 semanas com a intenção de fazer com que você saiba fazer pinos pelo menos 2 vezes mais rápidos do que aquilo que você está acostumado e que, além de tudo isso, você consiga também que esses pinos não fraturem e nem soltem. Portanto, a gente tem uma série de estratégias clínicas, como nós vamos ver um monte de situações clínicas aqui que eu trouxe para discutir com vocês, estratégias de pensamento, estratégias técnicas e estratégias em termos de materiais. Hoje eu trouxe para nós vou colocar minha mão aqui, 7 itens importantes que vão ter a possibilidade de nos trazer esse tipo de informação, esse tipo de atitude clínica que faça com que você seja mais rápido do que aquilo que você normalmente é. Tem 7 pontos importantes. O primeiro ponto deles é a gente entender dessa montagem de quebra-cabeças. Essa montagem de quebra-cabeças é o que te forma a sua estratégia de pensamento do global. Eu não estou dizendo aqui só de um ponto clínico específico, viu, gente? É óbvio que é importante, você vai ver que um desses pontos, por exemplo, é você escolher o seu sistema adesivo. Nós vamos comentar sobre isso, como que você faz essa escolha e tal. Mas veja que se você só sabe a escolha do adesivo, só sabe como cimentar o pino, só sabe como fazer o preparo, isso é muito pouco. É óbvio que você precisa, mas a gente tem visto desde o início dessa nossa jornada preparatória que o fundamental é que a gente possa entender a sequência dinâmica do processo. Ou seja, eu preciso formar uma montagem de quebra-cabeças para que você saiba, além desses itens técnicos, que você saiba as melhores indicações para cada tipo de pino. E aí eu estou dizendo não só a comparação genérica metálico e fibra, não é só isso, não. Mas mesmo você, por exemplo, que já entrou dentro da evolução dos pinos de fibra e conhece os pinos de fibra, existem diferentes sistemas. E que têm diferentes indicações. E que têm diferentes requisitos. E que usam diferentes mecanismos de preparos. Então percebam o seguinte, eu não posso congelar o meu pensamento em um único tipo, em uma única situação, sem que eu entenda do complexo do conjunto inteiro. Essa é a parte mais fundamental. Se você entende da biomecânica do processo, entende, por exemplo, que diante de uma situação clínica não basta você só escolher o pino. Basta você, não é que basta, né? Não basta só você escolher o pino, mas você tem que saber, além do pino, você tem que saber como que você vai restaurar. Você tem que saber como que você vai ajustar essa oclusão. Porque esses todos os fatores vão contribuir para você conseguir um processo de maior resistência ao longo do tempo. Então, quando a gente observa essas várias situações clínicas que vocês estão observando aí na tela, cada uma delas tem uma pertinência. Né? Tem um requisito diferente. Alguns elementos têm muita estrutura dental, outros têm menos estrutura dental remanescente. Não é? Como nós estamos observando aí, eu vou ajeitar aqui, ó. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, vocês façam lá na caixinha de perguntas lá embaixo. Se alguém que está aqui conosco ainda não está inscrito na imersão, que começa segunda-feira. Na verdade, já começou tem 3 semanas, né? Tem 2 semanas e meia já, com a série de 11 lives que a gente já fez para trazer conteúdo para vocês, com todas as outras 10 aulas que estão disponibilizadas. Mas o fato é que eu tenho aqui nessa nossa discussão, nessa visualização que vocês estão vendo aí, diferentes requisitos, diferentes substratos, diferentes quantidades de estrutura dental remanescente, diferentes possibilidades restauradoras futuras para esses elementos, para cada um deles. Olha só essas 4 primeiras fotos que estão aqui do lado, ó, começando ali em cima, né, essas 4 primeiras fotos que estão aí, elas remetem a um único caso. Esse caso chegou assim para a gente, um elemento 11,
já estava com uma resina provisória e um pino, na verdade não é um pino, né? Uma retenção que foi realizada aí de maneira provisória com uma broca, e aquela haste metálica que vocês estão vendo ali é uma ponta diamantada que foi reembasada com resina acrílica e aí é utilizada como uma retenção, né, provisória ali até que o paciente fizesse algo definitivo. Então vejam só, no momento em que a gente está fazendo essa remoção de tudo, vocês estão vendo a terceira foto aí de cima para baixo, ó, a terceira foto ela já mostra quando eu consegui tirar, mas saiu só a broca. A broca saiu, o resto da resina acrílica ficou ali dentro. Eu suspeito que quando foi realizado esse processo aí, a pessoa que fez, ela provavelmente não deve nem ter aplicado alguma vaselina, alguma coisa dentro do canal, de maneira que aquilo fosse ficar um pouco mais, digamos, retido, né, pela ação do acrílico ali nas paredes do canal. Então, por isso foi um pouco mais difícil de fazer essa limpeza em remoção ali. E olha só, esse é um fator, não é um acelerador, é um freio, né? Esse é um freio do seu processo de uso dos pinos. Quando você tem essa estratégia e se esquece de algum detalhe técnico. Né? Então, os detalhes técnicos eles vão atuar sem dúvida nenhuma dentro do processo de acelerar o seu resultado ou não. Imagina, se fosse a mesma... Se tivesse sido eu que tivesse me esquecido, né? Puxa, fiz aquele provisório daquela maneira. No momento em que eu for fazer, se a decisão tivesse sido, né, fazer um núcleo metálico fundido, no momento em que eu for tirar esse provisório para fazer o restante, modelagem do núcleo, etc., eu perdi um tempo monstruoso tendo que desgastar todo esse acrílico que aí grudou nas paredes do canal. Então, a parte técnica é óbvio que ela é importante, mas você só vai executar a parte técnica bem quando você tiver conhecimento. Por isso que a primeira coisa, o primeiro fator fundamental chama-se conhecimento. Quando você tem conhecimento de indicações dos vários tipos de pino, das limitações que eles têm, por exemplo, um erro crasso que acontece e que eu vou abordar na primeira e na segunda aula da semana que vem, é você pensar que você tem que indicar sempre um metal quando não tem estrutura. Não estou falando que é errado, mas eu estou falando que você trava as rodas nisso. Se você travar o pneu nisso, o carro não vai andar. E você não aproveita o desenvolvimento tecnológico do que existe. Tá? Então aí você se esquece das limitações de cada um dos materiais que você pode utilizar, dos requisitos. Poxa, para você utilizar um núcleo metálico fundido, não é só não ter estrutura que seria, em teoria, importante. Não. Não tem estrutura, mas a raiz é curta. Não tem jeito. Não tem osso circunvizinho àquela raiz para dar sustentação e melhorar a distância do pino até o fundo da raiz, o quanto ele consegue penetrar dentro da raiz. Vocês se lembram que para os núcleos metálicos a gente tem que ter 2/3 da raiz preenchida com o pino e metade dela precisa ser circunvizinhada, acho que nem existe essa palavra, né? Precisa ser envolta, metade da raiz, isso aqui é a raiz, tá? Pelo menos metade dessa raiz precisa ter osso em volta e o pino inserido nesse local. Então, quando você fixa o seu pensamento em só um pequeno detalhe, você vai cometer um erro, porque você não observou os requisitos e provavelmente isso impacta nas limitações do produto, nas indicações daquilo que você escolhe. Portanto, a palavra é diagnóstico, pensamento, conhecimento. Abordei isso com vocês nas 2 primeiras aulas, porque a falta de conhecimento não te dá a devida formação que você precisa, e isso então impacta na sua lida, no que você escolhe, no seu pensamento, te atrasa na escolha daquilo que fazer. Quando você detém mais conhecimento, isso acelera
o seu diagnóstico, o seu planejamento. Não é verdade? Se você pega em um caso de planejamento estético e você, puxa, eu não sei nem como calcula o tamanho desse dente. Se você soubesse, rapidamente você vai para frente e agiliza o processo. A mesma coisa é quando a gente pensa na execução técnica de qualquer procedimento de pinos. Deter o conhecimento faz com que você automatize alguns processos técnicos. Processos, grava isso aí, processos técnicos, ou seja, como que eu faço o preparo, como que eu cimento, como que eu aplico adesivo, né? Isso tudo. Dependem de conhecimento para que você automatize. Automatizou, você faz acelerar o processo. Então, agiliza. Beleza, então eu tenho que ter o conhecimento para saber o que usar, como escolher, como usar melhor. Ponto. Maravilha. Então, fator acelerador número 1. Por que ele é importante? Execução, demanda, treinamento. Para eu executar cada vez melhor, só executo cada vez melhor se eu executar. Se eu fizer. Então você precisa fazer, repetir. Agora, adianta você fazer sem ter conhecimento? Não adianta. Então, o diagnóstico é fundamental. A segunda linha é a primeira. Encurta o seu pensamento, agiliza o pensamento, define estratégias para você fazer e fazer melhor. Então, fator acelerador número 1, o mais importante de todos. O mais importante de todos. Aonde a gente está desenvolvendo isso? Durante toda essa jornada de aquecimento preparatória e que vai culminar com a destruição de inúmeros paradigmas que a gente tem na semana que vem, segunda, quarta, sexta e na outra segunda, que aí nós vamos fazer realmente a parte das aulas da imersão. Agora nós estamos aquecendo, fazendo uma jornada preparatória. Maravilha! Beleza, vamos para o número 2. Fator acelerador, ou também pode ser chamado como um fator atrasador, né? Se você é um freio de mão danado aí. Primeiro freio de mão absurdo que pode acontecer, a escolha incorreta. A escolha incorreta do sistema adesivo que você faz, ela te atrasa a vida. Por duas coisas. Primeiro, porque pode ser que aquele sistema adesivo te exija mais passos técnicos, certo? Pode ser que ele te exija mais passos técnicos. Segundo, porque pode ser que esse adesivo que você escolheu não seja aquele correto para você utilizar na técnica que você pretende utilizar. Então, tá vendo o tanto que o conhecimento é importante? Você pode ter o melhor, mega, ultra top das galáxias sistema adesivo universal, por exemplo, que são excepcionais para o nosso dia a dia clínico, desde que você escolha um bom, né? Aqui dentro desse meio aqui tem alguns exemplos deles, dos bons aí, dos ruins também, né? Então eu destacaria 2 aqui para vocês: Single Bond Universal, Prime Bond Universal. Maravilha, vamos supor que você tenha algum desses aí para você trabalhar. Aí vou utilizar na minha cimentação de pinos, certo? Vou fazer a minha cimentação de pinos com isso aí. Se você, durante esse processo técnico, fizer a escolha desse sistema adesivo e não se lembrar que você precisa escolher um cimento resinoso compatível com eles, já era. Você tem um excelente material. Talvez você tenha 2 excelentes materiais, cimento e adesivo. Mas os 2 não conversam entre si, não se interagem bem. Por quê? Porque é óbvio, né, gente? Você já sabe disso. Você vai fazer a indicação de um cimento resinoso para pinos, ele precisa ser um cimento resinoso que seja de característica dual. Precisa ser dual. Se ele é dual, nós temos 2 caminhos. Autoadesivo, e aí eu não preciso de adesivo, então descarta esse pensamento nosso até agora. E um dual convencional. Só que dentro dos duais convencionais, tem alguns cimentos que tem no processo de reação. Você mistura ele, você tem que misturar pasta base com catalisador. Independente se você faz na placa de vidro, se faz na ponteirinha de automistura, não importa. Até a ponteirinha de automistura é melhor, hein? Já falamos sobre isso.
Mas se você faz isso aí, faz essa misturinha, beleza. E se esquece do que tem ali fazendo essa mistura acontecer para ele endurecer, para ele polimerizar, tem uma parte química, porque ele é dual. E nessa parte química, o tradicional, que a maioria absoluta das empresas colocam, é uma reação que tem dois componentes. Peróxido de benzoíla e amina terciária. A amina terciária é um troço básico. Ela é básico. E você se lembra lá quando você estudou química de uma reação química que era o seguinte: ácido mais base é igual a sal e água. Certo? Você se lembra disso lá. Beleza, então você escolheu o seu adesivo aqui e vamos supor que você escolheu aí, maravilha, eu escolhi um universal. Qualquer um, tá? Qualquer um, independente de ser o bom ou ruim, lógico que eu quero que você escolha o bom. Escolhi. Qual que é a característica de um sistema adesivo universal? Ele é, naturalmente, autocondicionante. Ele consegue fazer a parte de autocondicionamento. Para isso, é óbvio que ele tem que ter o quê? pH baixo. Opa, pH baixo significa ser ácido. E ácido mais base é igual a sal e água. Ácido do adesivo, base, amina terciária básica. E os dois gostam de reagir e formar quem? Sal e água. Portanto, naquela superfície onde existe o seu adesivo universal e você aplicou um cimento que tem amina terciária para fazer ele ser dual, já era. Incompatibilidade entre os dois. Ah, então eu não posso usar um adesivo universal para as minhas cimentações? Pode, desde que o seu cimento dual ele não tenha a amina terciária. É o próximo fator acelerador, mas eu só vou mostrar aqui para vocês verem. Ó. Quem dessa turminha, coloquei alguns poucos exemplos aqui, ó. Mas dessa turminha que vocês estão vendo aí, ó, por exemplo, o NX3 da Kerr não tem amina terciária. O Calibra Ceran da Dentsply não tem amina terciária. O Alcen da FGM tem. Deixa eu ver quem mais aqui. Desses que estão aqui não tem mais outras opções da gente pensar. Ah, o verdinho ali atrás está meio escondido, ó. O Rely X Ultimate não tem. Então as gerações mais novas dos cimentos, elas tendem a não ter amina terciária. Às vezes tem uma amina alifática, tem outra coisa que não provoca essa reação aí adversa, né? Então, portanto, você poderia utilizar. Então, você está vendo que não adianta só escolher o melhor sistema adesivo daquela categoria. Você tem que saber escolher ele e ter o pensamento: puxa, eu escolhi isso que vai interagir com aquilo para fazer isso aqui acontecer melhor. Portanto, se você faz a escolha, se nós estamos com o pensamento do fator acelerador, a primeira coisa é escolher um bom sistema adesivo. Beleza. A segunda coisa é entender como esse bom sistema adesivo interage com a estrutura dental e com o cimento que você vai escolher em seguida. É óbvio, você vai ter que fazer o processo de cimentação. E aí não pode incorrer nesse erro de fazer a escolha de um cimento que te dê problema depois, na interação com o adesivo. Ah, Rodrigo, então como eu evito essa questão? Evita-se isso escolhendo adesivos que não sejam de um único frasquinho. Então você tem primer e bond. Tá? Então aqui dentro dessa turminha aqui, por exemplo, ó, eu estou vendo ali o Clearfield SE Bond. Tá lá embaixo aquele da tampinha amarela. Você tem o Scott Bond da 3M, que é esse das tampinhas verdes. Você tem lá embaixo, tá meio escondidinho, bem no canto ali da esquerda, você tem o OptiBond FL, que já está agora no Brasil desde o começo do ano. Você tem bem embaixo de mim aqui, ó, o Fusion Duralink da Angelus. Então são sistemas que tem primer e bond. O bond não oferece essa alteração, essa interação problemática. Mas aí ocorre um outro problema técnico também, na hora de você escolher, que é o terceiro ponto que eu ia comentar agora.
processo técnico quando você faz adesão dentro do canal é muito difícil, né? É mais complexo. Então imagina que você tem que fazer a aplicação desses sistemas, qualquer um desses que você escolher. Primeiro, você tem que ter um microbrush que seja fino o suficiente para penetrar lá dentro. Às vezes o cara tem um microbrush, aquele cabeção que não consegue entrar, e você botou ele na embocadura e acha que vai escorrer. Não, todo o processo de aplicação de adesivo precisa ser por esfregaço. Quando você esfrega, você não aprendeu aí agora, né, nessa pandemia, que não adianta você pegar o álcool e borrifar ele na superfície. Você tem que fazer o quê? Esfregar, para que lá agir, interagir, aumenta a área de contato superficial, portanto faz funcionar. E isso é válido para essa turminha toda, qualquer um. Então, primeiro, o microbrush correto. Segundo, a técnica correta de aplicar, evaporar, aquela coisa toda. E aí vamos entrar bem específico na hora de você fazer o esquema dos pinos. Qual é um problema que acontece usualmente? A pessoa vai e faz toda a aplicação, na hora que vai descer o cimento com o pino, ele não desce. Por quê? Porque esqueceu e deixou o adesivo empossado lá embaixo. Então é um ponto fundamental, que eu já abordei isso com vocês. No dia do hands-on, eu mostrei. Hoje à tarde eu vou mostrar isso de novo. Nós vamos ter outro hands-on hoje. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos ter outro hands-on massa. Além do sorteio que vai ter, nós vamos fazer um hands-on de reembasamento radicular. Você vai ver como você pode queimar algumas das etapas interessantes. E esse vai ser um dos aceleradores, né? Que eu vou te dar informações agora e vou te ensinar como fazer isso 2h30 da tarde hoje. Tá? Pra você aprender. Puxa vida, então ao invés de eu reembasar o pino, que demora pra caramba, eu posso reembasar as raízes que sejam fragilizadas, que é mais fácil de se fazer. E isso é uma estratégia até que me acelera. Putz, acelera pra caramba. Por quê? Para você pega o pino, coloca lá, reembasa, dá muito mais tempo, né? Demora muito mais tempo. Então, na fase da seleção do seu adesivo, importe-se com a escolha do adesivo, com quem ele interage, que é o cimento, e com a estrutura dental, e na parte técnica da aplicação. Cuidado para não ficar empossado o adesivo lá embaixo. Se empossar, ele vai atrapalhar a interação lá embaixo. Então, portanto, nesse momento... Opa, não é aqui não. Fator 2. Nesse momento, importante, nesses 3 aspectos. O terceiro, ó, como que você faz esse processo para não ficar empossado? Conezinho de papel absorvente, tá? Então, conezinho de papel, põe lá, absorveu, tirou, na hora que sair sequinho, tá? Show de bola. Por que esse fator aqui pode ser considerado um fator acelerador? Quando você faz a escolha dos cimentos que são dual convencionais, portanto, precisam de um cimento, de um adesivo ser aplicado antes. Vocês estão vendo que eu coloquei algumas opções aqui. É lógico que você vai ter que pensar naquele segundo ponto que eu te falei da interação com o cimento resinoso, mas isso aqui pode ser um fator acelerador quando você faz a escolha por um adesivo que seja autocondicionante. Gente, dentro da raiz só existe dentina. Dentina é o melhor cenário de atuação para os sistemas adesivos autocondicionantes. O melhor cenário. Bart van Meerbeek é um professor lá da Universidade de Leuven, na Bélgica. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos grupos mais monstruosos que pesquisam sobre adesivos no mundo. De mais ou menos de 3 em 3 anos, eles soltam uma revisão zona daquilo que está acontecendo de panorama no mundo. E as últimas informações que existem até agora de estudos, que não é estudo assim, estudinho de 1 ano, não, é estudo complexo, né? Que eles têm estudos clínicos, estudos laboratoriais, é uma coisa de louco. Então, o que eles mostram? Que os sistemas adesivos autocondicionantes promovem a melhor qualidade de vedamento dentinário possível no mundo. Entenderam?
Por quê? Porque à medida que condiciona, penetra, condiciona, penetra, condiciona, penetra. Tem que ser o bom e tem que ser aplicado da maneira correta. Então, na hora que você pega um bom autocondicionante, você já tem a sua perspectiva de que isso te reduz passos. Né? Você não precisa fazer condicionamento ácido, você não vai ter que, depois do condicionamento ácido, fazer aquela inativação das metaloproteinases, um passo importante, e uma série de outros passos, né, que vão te trazer mais passos num sistema convencional do que num autocondicionante, mas lembrem-se daquele primeiro fator dentro disso, que é a escolha de um bom adesivo, e lembrem-se do segundo, que está lá embaixo, qual cimento que você usa. Se escolher o cimento errado, já era, né? Então, por isso que o fator número 3 é a escolha do cimento resinoso. A escolha do cimento resinoso. E aí eu vou dar um pouquinho de ré com você agora. A sua escolha de adesivo define qual será a escolha de cimento resinoso. Beleza, te coloquei algumas opções aí para que você pense na sua escolha, tá bom? Maravilha. E aí, agora chegou o momento da gente pensar como se fosse em implantodontia, né? Um planejamento reverso em prótese, de trás, de frente, lá onde você quer chegar, e você vai pensando no caminho para trás. O que a gente está pensando aqui? Em um fator acelerador. Eu quero que você faça os pinos de uma maneira o dobro mais rápido do que aquilo que você faz, mas é óbvio que isso precisa de segurança, né? Então, olha só, muita gente ainda tem receio de utilizar os cimentos resinosos autoadesivos, pois acreditam que eles não têm resistência adesiva equiparável com, ou que seja equiparável, ou será que ele pode ser até maior? Desde que você use bons cimentos e saiba fazer a inserção da maneira correta, o que muita gente faz errado, lambreca o pino com o cimento, insere, dá um monte de bolha, o cimento não polimeriza direito, destrói toda a camada adesiva de interação com a raiz, já era. Aí o seu cimento foi para o buraco. Então tem que injetar com ponteirinho de automistura lá no fundo e vai trazendo. Eu te mostrei isso no hands-on de cimentação que a gente fez anteontem. Está disponível, quem não viu ainda, o link de todas as aulas até agora, de tudo, está disponível lá no Telegram. É só entrar lá, faz a sua inscrição. Ah, como que eu faço? Na minha biografia tem o link, clica, faz a sua inscrição. Você vai ter acesso a tudo já. Tá? Então, olha, esse receio, sabe o que ele é? Falta de conhecimento. Por quê? Porque existem, inclusive, revisões de literatura, existem inúmeros estudos que nos mostram já que os cimentos adesivos autocondicionantes, os bons, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar 2 excelentes para vocês. Eles são excepcionais dentro do canal. Eles promovem igual ou mais resistência adesiva, a depender da situação clínica, do que um cimento resinoso tradicional. Basta que você saiba utilizar da maneira correta. Tá? E eu já mostrei para você como usar da maneira correta. Então você tem que ir lá e buscar esse conhecimento, porque senão você fica travado. Aí entra o quê? Um paradigma. O que nós estamos fazendo? Olha lá no cantinho, ó, o nome da nossa imersão, Quebrando Paradigmas com Pinos. É isso aí, ó. Então veja aqui. Cadê os cimentos? Se você escolhe um cimento autoadesivo, por que isso é um acelerador? É o terceiro acelerador nosso que nós estamos comentando hoje. Por quê? Porque você reduz quase que 2/3 dos passos clínicos para você trabalhar. Se você está acompanhando as nossas conversas, eu já te mostrei isso, hein? Já te mostrei isso. O que é isso que eu te mostrei? Redução de custos. Ué, mas Rodrigo, você tá doido aí? O que tem a ver redução de custo com fator acelerador? Sabe por que eu não tô doido? Porque esse é um outro paradigma que as pessoas têm.
Eu não vou comprar um cimento autoadesivo porque ele é o dobro do preço daquele que eu compro. Mas você se esquece de que, apesar dele ser o dobro do preço, ó, o que ele faz? Reduz 2/3 do seu tempo clínico. Ou seja, ele acelera pra caramba a sua atividade clínica. Então, eu te mostrei as contas. Você vai voltar lá e vai assistir isso de novo se você não viu. Quando você usa um cimento resinoso normal, você tem mais ou menos, é lógico, depende da realidade clínica do consultório de cada um, né? Aluguel, aquela coisa toda lá que você faz a montagem dos seus preços, e eu te mostrei como fazer isso, você vai voltar lá e vai assistir. Então, olha só, você tem, em média, tá? Vou colocar aqui em média para a gente ter essa relembrança, R$150 de custo quando você usa, por exemplo, um Relax ARC. Que todo mundo conhece, né? Um Enforce, um Alcem, um desses. Convencional. Porque você precisa fazer o adesivo e depois você precisa utilizar o cimento. Então você vai ter muito mais passos. A gente viu que isso vai girar em torno de 12 a 14 passos clínicos. Beleza. Então quando eu tenho essa quantidade de passos, aí você vira a moeda. E ao invés de comprar um cimento que te custa 200, você compra um que te custa R$400. Quando você passa para um de R$400, que é normalmente o preço de um bom cimento autoadesivo, eu estou falando um bom cimento, o melhor dele seria o U200. Em segundo lugar, dentro de todas as pesquisas na literatura, entra o 7PP. O 7PP está num preço legal, né, gente? Então ele vai girar em torno do mercado, sei lá, de 250, 260. Mas vamos pegar o mais caro. Só para você ter essa noção na sua cabeça. Do quanto você está perdendo tempo e dinheiro. Quando você pega um convencional, tem muito mais passos, você tem um custo, porque demora muito mais, em torno de R$150. Quando você pega um cimento, que é o dobro do preço, e reduz 60% dos seus passos clínicos, de 150 o custo que você tem final do seu processo ali de instalação de pino, ele cai para 100. Então você pegou um cimento que é o dobro do preço, e ele sai bem mais barato no final de tudo. É isso que as pessoas não entendem, porque só contabiliza o preço do negocinho. Ah, eu quero esse carregador aqui, então é só isso que eu penso. Não, você tem que pensar em como você põe isso na tomada, o que você conecta, se isso agiliza, se é um carregador por indução, sei lá. Porque aí você agiliza aquele processo, reduz o custo. Por quê? Porque você foi mais rápido. Então, o cimento é um dos maiores aceleradores que existem quando você vai fazer o trabalho com pinos. Agora, lê lá embaixo o que eu escrevi nesse slide. Nem todos são bons. Não adianta você pegar, né, um carro top das galáxias e que ele não acelere o que precisa, né? Ou você não tem confiança nele. Então, precisa ter isso em mente. Eu indicaria prioritariamente esses dois aqui para você. Tá bom? Então, esse é o fator acelerador importantíssimo. Outro fator acelerador monstruoso. E esse aí você vai dar, se você ainda não deu até agora, prepare-se aí, prepare o seu celular para você dar print. Tá? Por quê? Porque isso aqui não existe em lugar nenhum. Lugar nenhum. Essa informação eu estou trazendo agora, ó, fresh. Brand new. Totalmente zero bala para você. Aí você vai fazer isso e sabe o que você vai fazer? Você vai dar esse print e vai postar no seu story. Sabe por quê? Porque nós estamos todo mundo junto aqui, não é para aprender só individual. A gente quer espalhar um conhecimento bom que traga benefício, não é só para mim, indivíduo, Rodrigo, ou só para você que está aí assistindo comigo. É para todo mundo. Então a gente vai dar um print e vai repostar isso lá nos stories de cada um. Me marca para eu saber que você fez isso, para eu ver que você ajudou todo mundo. O quê? Isso aqui, ó. Sequência de brocas que você tem que utilizar. Eu já te mostrei numa aula passada, você vai voltar lá, a sequência de preparos. Tá? Já te mostrei.
E aqui eu estou mostrando específico de um pino. Isso é válido, gente? Isso é válido para todos os sistemas de pinos? Não. Eu estou trazendo informação porque você precisa saber que existe uma sequência e precisa ter uma formação que te permita fazer pensamento. Se você sabe pescar, é muito diferente de você ganhar o peixe na sua mão. Eu estou trazendo para você a vara, a minhoca, o rio e te mostrando que você vai jogar, é ali, ali está o peixe. E você vai puxar ele desse jeito. Então, na hora de você fazer o preparo, você já viu comigo na outra aula passada que você vai primeiro começar com uma ponta diamantada para fazer o acesso, né? Depois você vai iniciar a sua desobturação com um instrumento aquecido. Desobturei. Depois eu vou com a Gates, depois eu vou com a Largo, depois eu vou com a broca do pino. Por que não dá para eu falar para você que isso aqui serve para tudo? Porque cada pino tem um tamanho diferente. Se eu pego o exato, que é esse do exemplo que a gente está colocando aqui, se eu pego o exato número 1, ele é diferente do white post número 1, que é diferente dos pinos da Voco, número 12, número 15. Até os números são diferentes de empresa para empresa, né? Então não dá para a gente estabelecer essa mesma linha de raciocínio que vocês estão vendo lá embaixo. Olha só, o pino exato, vou trabalhar com um exato, tá certo? Então olha lá, o pino exato eu começaria com a Gates, número 1. Uma coisa que pouca gente sabe, os endodontistas sabem, né? Mas pouca gente sabe que Gates 2 é igual a Largo 1, diâmetro, tá? Então, olha lá, ó, as limas endodônticas de 70, 0,7 milímetros correspondem a Gates 2, que corresponde a Largo 1. Então, o número da Gates é um número maior do que o da Largo, tá? É um número maior do que o da Largo. Então, se você pega, e isso não tem correspondência com o número do pino perfeitamente não, tá? Não é assim, eu peguei a Largo 2, o meu pino é o 2, eu peguei... Não. Alguns pinos batem, o Refor Post, isso bate. É um outro tipo de pino que existe aí, mas nenhum outro tem essa relação direta. Então, é preciso que a gente tenha esse pensamento. Eu tenho que escolher os conjuntos de brocas que sejam compatíveis com o meu pino e usar na sequência. Primeiro, abri com uma diamantada. Segundo, eu fui com um instrumento Hugo, desobturei. Terceiro, eu fui com uma Gates. Depois, eu fui com uma Largo, para depois eu ir com a broca do pino. Se você não seguir essa sequência e não usar a turminha ideal, vamos pegar lá o número 2. O exato número 2, você pega o exato número 2, olha só as gates que você vai ter que usar. 1, 2 e 3. A Gates 3, ela é comparável com a Largo 2. Então, depois que você terminou a Gates, aí você vai com a Largo 1 e 2 e depois a broca do pino número 2. Aí o indivíduo já pega direto a broca do pino e desde o início, o que você corre de riscos? Desvios. O que você corre de riscos? Trepanação. Riscos, o pino não desce o que precisava descer. Aí você atrasa aquele processo. Meu Deus do céu, o preparo que era para ser assim, demora. Por quê? Porque aí o pino não desce direito. Aí você pega uma Largo. O que é o costume da gente, né? Puxa, não quer descer? O que eu vou fazer? Aqui está a raiz, né? Deixa eu ver como que eu vou mostrar isso. Aqui mais fácil, aqui está a raiz. E isso aqui é o pino. Então, o que o indivíduo faz? Ao invés dele entrar só aqui, como é o certo, aí a gente começa a fazer isso aqui, não é? Mas não quer entrar, então eu vou dar uma girada aqui para eu ampliar esse negócio. O que acontece? O pino desce. Beleza, o pino desceu. Mas aí depois que ele desce, ele fica frouxo lá em cima. Aí o que você tem que fazer? Reembasar. Por quê? Porque você escolheu os sistemas incorretos. A estratégia técnica incorreta. Então, por isso que tem mais um outro fator acelerador. Então, a dica primeira aqui nesse negócio, então.
tenha todas as brocas. Ah, mas isso... Você quer fazer direito ou você quer assim, eu acho que eu vou fazer, que eu vou enxergar isso. Como que você quer? Aí vai ser a sua escolha. Lembra do princípio básico que eu te falei para trás? Faça a coisa certa e faça certo aquela coisa. Senão não vai adiantar, né? Então, aí entra mais um. Nós estamos no 4, né? Fator 4, 4. Então vamos para o 5. Ó. Tem o fator... Eu vou pular o 5, vou direto para o 6, que tem a ver com isso que a gente está conversando agora. Daqui a pouco eu volto no 5. Fator 6. Eu volto no 5 já já, viu? Fator 6 é o quê? Eu preciso ter um kit de pinos completo. Não me interessa se você escolheu como esse da foto aí o exato, se você escolheu o White Post da FGM. São duas excepcionais marcas, tá? Peguei esses dois pinos, exato e White Post, você está seguro. Você está seguro. Eu te mostrei um trabalho científico mostrando a avaliação de 11 sistemas de pinos diferentes. Pino da 3M, pino da Ivoclar, pino da FGM, pino da RTD, pino da Cosmidente, tudo quanto é tipo de pino. Mostrando quem são os dois primeiros colocados de resistência no mundo. Quem é? Os dois feitos no Brasil. FGM e Exato. White Post e Exato. Exato da Angelus, White Post. Tem um White Post DCE. Aqui. Estão aqui. Então por que você vai lá comprar um gato por lebre e pega, vou comprar um pino lá no eBay, no AliExpress, é baratinho. Beleza, o que você está fazendo? Você está fazendo a coisa certa? Não tá. Gente, o custo de um pino pela madrugada, né? Isso sai 10, 12 reais. Então, ó, esquece com esse negócio. Escolheu coisa boa para não ter que repetir. E aí, por que você tem que ter um kit? Por que você tem que investir um pontapé inicial e ter um kit? Ó, misturou tudo aqui. O Instagram mistura, né, os slides que a gente faz aqui, as fotinhas, e viram uma bagunça. Por quê? Primeiro, em 80% dos seus casos, você vai evitar a necessidade do reembasamento. Você sabe que para reembasar, você demora um pouquinho mais. Se você não precisar reembasar, já fiz os preparos, segui aquela sequência das brocas que a gente acabou de ver, por isso que eu quis pular para esse item aqui. Fez a sequência direitinho, pegou o pino, desceu igual uma luvinha lá, maravilha. O que você economizou de tempo? Poxa, eu não vou ter que fazer reembasamento. Então você economizou um tempo violento. Então esse é um acelerador monstro também do seu processo de instalação de pino. Aí você não vai eventualmente ter que perder uma sessão. Puxa vida, eu tinha aqui só um pino número 1, acabou os meus pinos número 2 e agora eu vou ter que partir para uma outra sessão porque eu vou ter que fazer um pedido, ou eu só tinha o número 2 e aí para eu fazer esse preparo aqui eu vou ter que desgastar mais porque para esse dente teria que ser o número 1. E eu aprendi lá na imersão Quebrando Paradigmas com Pinos que a prioridade Master Blaster é evitar o desgaste. Quanto menos você desgasta, melhor é. Então, desde que eu evito o desgaste, eu estou contribuindo para a resistência, para a biomecânica final do conjunto. Portanto, eu não vou ter esse probleminha de ter que perder uma sessão para eu encomendar um outro pino. Então você tem que ter o kitzinho dos sistemas de pinos que você escolher. Todos os números. Tá acabando? Pede mais um. Tá? Então tá acabando, pede mais. Aí depois é lógico, você vai pedir o exemplar, né? A caixinha pequenininha, só com os pinos de cada um que você estiver utilizando aí. Tá? Então, importante, isso é um acelerador, ou pode ser um freio de mão se você não tiver, né? Outra coisa, ó, o processo fator 5, eu pulei o 5, agora estou voltando.
Processo restaurador. O processo restaurador. Se você vai fazer qualquer coisa absolutamente indireta, o que vai acontecer? Você vai precisar de pelo menos 2 sessões. Uma para você desobturar, fazer a cimentação do pino, construir o núcleo de preenchimento, fazer o preparo, moldar e fazer o provisório. E na outra sessão você cimenta. A não ser que você tenha aí no seu consultório um sistema CAD/CAM ou um laboratório aí do seu lado tal, e que faça isso rapidinho, naquele mesmo dia você entrega o trabalho pronto. Mas não é a situação mais comum, né? Normalmente a gente vai mandar isso para um laboratório e pronto. Beleza. Então você teve que gastar 2 sessões. Ao passo de que, quando você tem estratégias restauradoras que se baseiam em coisas que dependem e podem ser feitas unicamente por você, como resinas semidiretas. Já mostrei isso aí. Tem uma aula liberada lá que eu comparo para você todas as vantagens e desvantagens de resina semidireta, resina direta e indiretas cerâmicas. Tá? Comparo tudo isso e te mostro, inclusive, valores financeiros que você pode obter com isso. Né, de ganhos. Às vezes a gente acha que não, mas de todos esses aqui, o mais rentável de tudo é esse primeiro aqui embaixo. Ó. Resinas semidiretas, né? E você resolve na mesma sessão. Então tem que saber como fazer essa estratégia direitinho, passo a passo disso. Beleza, esse é um ponto importante. E também lá embaixo, resinas diretas. Esse é um caso que eu mostrei a vocês, né, que baseou no hands-on que a gente fez com o sistema Splendor da Angelus, no tipo de sistema de pinos, e que depois foi restaurado completamente esse caso direto com resina composta. Então você resolve tudo na mesma sessão. Na mesma sessão você desobtura, prepara, instala o pino, constrói a restauração, terminou. O que você acha que seu paciente vai preferir nesse momento agora? Que os pacientes ainda, muitos deles estão morrendo de medo. Eu tenho uma tia que está com o dente fraturado e não vai ajeitar esse dente comigo porque ela está morrendo de medo. Quebrou, imagina o centroavante quebrado. E não vai por quê? Porque aí o filho dela fala, mãe, não, é perigoso. Vai pegar um coronavírus. A odontologia é a melhor que cuida disso tudo. Mas você precisa dar uma possibilidade ao seu paciente de resolução rápida e imediata. Então, esse é um fator acelerador muito poderoso. Número 5. Então, por que ele é poderoso? Porque com processos restauradores que dependem unicamente de você no seu consultório, você consegue resolver em uma única sessão. Eu não estou aqui, gente, fazendo uma abordagem de como que eu vou restaurar com resina, como que eu... Não, eu quero que você abra a mente para você saber, puxa, eu tenho agora essa cartela aqui de coisas que se eu utilizar disso, aí eu vou fazer o quê? Acelerar o processo. Tá? Aí, show de bola. E o último fator acelerador que eu separei para nós aqui, ó. Número 7. O que vocês estão vendo aí? Esse é um caso me enviado pelo Dr. Eliseu Lucena. Eliseu, se você estiver aqui, eu já te agradeço de novo. Olha só que maravilha. E isso, gente, é novíssimo. Sabe quantos estudos tem mostrando essa estratégia técnica que realmente funciona? Mas eu estou falando quantos estudos tem para você saber o seguinte, o tanto que é novo. Desde 2018. A gente não pode nem falar que completou 2 anos, porque 2020 não existiu. Então vamos falar que é 1 ano. Tá entendendo? 2 estudos na literatura, um mostrando essa estratégia sendo feita clinicamente e depois outro estudo já científico com todo rigor mostrando o que precisa ser feito. Eu vou mostrar para vocês essa técnica hoje, 2h30 da tarde. Como que você faz isso aqui, ó? Reembasamento radicular. Para você fazer o reembasamento do pino, aí você tem que fazer todo o tratamento do pino, etc. Aplicar a resina no pino, levar ela em posição, tira, põe. Depois polimeriza, tira, polimeriza de fora. É mais tempo.
do que quando você coloca isso aqui direto ali dentro, reembasa e depois você já emenda com a cimentação do pino. Então, reembasar... Agora, ó, esteja atento ao seguinte. Esteja atento ao seguinte. Quando você faz isso, você vai ter que utilizar um processo de cimentação convencional, que a gente já comentou, que é um pouco mais lento. Então, esse fator é um fator acelerador que você vai usar em tudo quanto é caso? Não. Qual é o caso bacana para você utilizar isso aqui? Quando a raiz estiver mega fragilizada, aquele que deu a cárie por dentro, que é mais difícil você conseguir reembasar o pino. Então aí nessa situação você vai perder um pouco de tempo na cimentação, mas você vai ganhar mais tempo aqui no processo de reembasamento. Ah, será que isso funciona? Cadê aqui, ó? Cinco, 7. Aqui, achei. Virou uma bagunça o tal do Instagram, né? Olha lá. É mais rápido do que reembasar o pino e é bom para raiz fragilizada. O que nós estamos vendo ali em cima, nessas fotinhas aqui, ó? O que vocês estão vendo aqui é uma situação clínica. Deixa eu pegar a outra que está maior, né? Aonde esse pino está aí, ó. Sabe quanto tempo ele ficou aí? 1 ano antes da paciente voltar para fazer a restauração final. 1 ano. 1 ano ele ficou. Com provisório, num canino, sofrendo, ó. Guia. Se fosse ruim, tivesse que quebrar, tinha quebrado. Né? Então é uma estratégia que você precisa ter. Tá certo? Vamos relembrar todos os 7 fatores. Ó. Relembrar bem rápido para a gente finalizar nosso conteúdo de hoje e partir para o sorteio, né? Vamos sortear aqui uns brindes para vocês. Ó, o que nós vamos sortear agora, ó. Opa, aqui fica ruim de ver. É esse kit todo ali, ó. Tem um dessensibilizante, tem uma resina Flow, 2 resinas convencionais, um sistema de acabamento polimento, feltros de polimento e 2 sistemas adesivos. Bastante coisa, né? Então, olha só. Fator acelerador. Número 1. Seu diagnóstico. Certo? Diagnosticar da maneira correta. Escolher o que você tem que fazer da maneira correta. Ter a ideia de que execução é só treinamento. E diagnóstico envolve você conhecer. E isso é a parte mais poderosa. Economiza tempo. Beleza? Número 2. A escolha do seu adesivo. A escolha do adesivo, a interação do cimento, a interação com o cimento e a estrutura dental, tá certo? Pontos importantes e a parte técnica, como que eu faço isso para ficar bem feito, beleza? Acelerador número 3, o cimento resinoso que você escolhe. Tem alguns que te atrasam, tem outros que te aceleram o processo. Acelerador número... Agora nós estamos no 3. Número 4. A sequência das brocas, tá certo? Sequência das brocas te agiliza ou te trava, porque senão você vai ter que perder mais tempo reembasando, fazendo aquela coisa toda, ao passo que se você usar certinho, já era, inseriu, acabou. Número 5, processo restaurador. Se eu escolho e faço bem feito um processo restaurador com resinas semidiretas ou diretas, eu resolvo naquela mesma sessão, então eu acelero o processo. Fator acelerador número 6. Ter à sua disposição o kit de pinos com os vários tamanhos. Porque aí com isso você tem certeza de que você vai conseguir atingir a maior parte absoluta dos canais. Fator acelerador número 7. Ter à sua disposição, no seu entendimento e conhecimento técnico, a possibilidade de fazer o reembasamento da raiz, ao invés de fazer o reembasamento do pino. É uma possibilidade e nós vamos ver tecnicamente como fazer isso às 14h30 hoje, tá ok? Vou liberar aqui os nossos comentários. Tem aqui algumas perguntas. Ó, vamos colocar aqui, ó.
Tem aula sobre os provisórios? Sobre os provisórios. Aula. Eu acho que você deve estar perguntando aula sobre os provisórios. Quando você faz um pino, tem que fazer provisório por cima. Não, não tem aula disso não, viu, Suzane? Não é não foi um dos objetivos que fazem acelerar ou sabotar o seu processo dentro dessa quebra de paradigmas. Então, não colocamos esse tema não. Cimentos autoadesivos têm uma validade de 6 meses. O que fazer sem um fluxo grande de pacientes? Isso aí eu comento em uma das aulas. Então, o que você vai precisar pensar? Quanto eu tenho que colocar de preço para que eu compense esse problema aqui, ó. Tá? Então, você tem que pensar nisso. Vamos supor que durante aqueles próximos 6 meses, não são todos que têm validade de 6 meses, tá? Mas vamos supor que dentro daqueles próximos 6 meses que você vai fazer o seu trabalho aí, você prevê que você vai, pelo seu esquema de trabalho, é lógico que isso, cada vez mais que você faz melhor, mais você vai ter esse processo para você trabalhar. Então, se você tiver aí dentro da sua cartela de pacientes, eu faço 10 pinos em 6 meses. Né? Você vai fazer muito mais. Mas, se eu faço 10, aí você vai fazer a conta para você ver o que você tem que aumentar de preço. Tá? E esse aumento de preço não vai aumentar significativamente aí o seu gasto, não. Pode ficar tranquila. Na hora que você fizer a conta direito, olha lá a aula de fazer a conta, você vai resolver esse problema na sua vida. Outra, eu não compreendo como essa matriz fica posicionada na região cervical. Bom, eu não sei qual matriz que você está dizendo. Provavelmente deve ser aquela única que eu mostrei ali. Esse é um outro tema, viu, Suzane? Não é o tema, assim, o processo como passo a passo restaurador, não é o tema da nossa conversa aqui hoje. Se eu não me falha a memória, nos meus destaques tem esse caso eu mostrando ele lá, viu? Depois você procura lá, se não tiver, depois eu te ajudo, porque aí é encaixar ela direitinho, tá? Se for essa a pergunta, né? Eu estou acreditando que deve ser isso. Mostra a imagem dos autocondicionantes que você indica. Não são só aqueles não, viu? Não são só aqueles não. Aqueles são algumas boas opções. Mas existem vários outros. Por exemplo, a Kera acabou de lançar o adesivo deles. Deixa eu ver. Ele estava aqui. Ele andou por aqui dentro do estúdio. A Kera acabou de lançar o adesivo universal deles, que é um excelente adesivo também, tá? Então, um excelente adesivo. Tem mais algumas perguntas aqui, deixa eu ver, o pessoal está perguntando. Já teve hands-on de reembasamento de pinos? Não, nós vamos fazer um hands-on de cimentação, de reembasamento radicular. De reembasamento de pinos, Marcela, tem um vídeo no meu canal no YouTube e uma aula, para quem já estiver inscrito aí, tem 10 aulas, onde eu falo qual resina que você escolhe para reembasar o pino e qual resina que você escolhe para fazer o núcleo de preenchimento. Tem essas 2 aulas, tem lá. Além disso, você também pode procurar lá no meu canal no YouTube, você vai colocar lá reembasar, acho que é faceta em dente escurecido. Dentro do meu canal você vai encontrar um caso onde eu mostro clinicamente fazendo esse reembasamento. Aqui nos meus destaques também tem, tá? Mostrando vídeos mostrando isso também, viu? Por que não vende as brocas dos pinos separados? Eu também pergunto isso direto para as empresas. Algumas delas, como a FGM, a broca vem da Alemanha. Então eles só colocam dentro do pino, dentro da caixinha de pinos, infelizmente. Eu acho que deveria vender separado também. Qual a melhor resina para reembasar? A Bosch. A Bosch, você vai assistir a aula que lá eu indico todas, tá? Para você fazer esse reembasamento. Bom, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Usar um adesivo convencional com um cimento dual convencional com a técnica correta perde... Adesivo convencional com a técnica correta perde qualidade de cimentação dos pinos comparado ao uso de um autocondicionante? Não perde qualidade não, viu, Rodrigo?
Você faz, se você fizer tudo bem feito, sem dúvida nenhuma que é bom. O problema é o seguinte, você vai ter muito mais passos técnicos, portanto isso é mais difícil e maior a chance de você cometer erros. Mas se você usar bons produtos da maneira correta, você vai conseguir fazer direitinho. Só que aí entra a questão do nosso tema hoje, né? Olha lá, ó, fator acelerador. O que eu quero com vocês? Fazer pino 2 vezes mais rápidos, sem fraturar e sem soltar. Então, aí você não entra dentro desse esquema que a gente conversou.